Olá, meu nome é Ana Legroski e hoje a gente vai conversar sobre interpretação de charges. Primeiro, vamos nos lembrar o que são exatamente charges. Assim como esse texto que vocês têm aí na tela, do chargista Bruno, que está presente no blogspot dele, charges são textos que, misturando a linguagem verbal com a não verbal, trabalham assuntos geralmente do cotidiano e de interesse de várias pessoas. Geralmente, as charges elas estão ligadas a jornais, a revistas, a veículos de publicação de grande abrangência, que também tratam de coisas da atualidade, certo? Vamos ver mais especificamente. Bom, charges, elas existem há muito tempo. E é muito importante que a gente perceba que a charge em si, ela depende muito de um contexto de produção dela. Como assim? Aí na tela vocês têm uma charge na qual vocês podem ver ali alguns elementos como aqui ó, são dois gladiadores, eles estão lutando de espada, um deles está vencendo o outro, e o que a gente vê de esquisito nisso? A cabeça deles, né? Difícil ignorar isso. O vencedor, que está marcado como vencedor inclusive por essa coroa de louros, ele tem a cabeça de uma moeda de ouro, enquanto o perdedor, ele tem a cabeça que é uma moeda de prata. E aí embaixo está escrito aqui, eu não sei se vocês conseguem ler, mas está em inglês, está escrito a sobrevivência do mais adaptado, que é uma coisa bem evolucionista, né? Aí você olha para mim e fala, tá, muito bonito, gostei das cores, mas eu não entendi nada. Bom, normal. Por que normal? Essa charge, ela é de 14 de março de 1900. Já faz aí mais de 100 anos que ela existe. E ela é bem localizada. Por quê? Ela foi publicada na Puck Magazine nos Estados Unidos, em 1900. Quer dizer, é uma realidade muito longe da nossa. E, inclusive, o assunto dessa charge é sobre o padrão, o ato do padrão de ouro, uma coisa mais ou menos assim, que eu fiz uma pesquisa rápida, basicamente foi uma decisão de que as pessoas não pudessem mais comprar ouro, né, trocar prata por ouro nos Estados Unidos, mas teriam que comprar trocando dinheiro, né, o papel moeda, por ouro. Muito longe da gente, completamente distante. Por isso que quando você vê uma charge como essa aqui, você não entende. É simples, porque a gente não tem os dados contextuais para conseguir entender eles. E aqui, depois de a gente saber dessas coisas aqui, fica um pouco mais tranquilo, digamos assim, interpretar essa charge, porque é a sobrevivência do mais adaptado, é a sobrevivência da questão do dinheiro sendo trocado por ouro, enquanto a prata ela vai ser esquecida. Eu não disse que era uma charge boa, não disse que ela era que a gente ia gostar dela, mas a gente conseguiu entender agora, certo? Talvez essa charge aqui, ela seja um pouco mais tranquila para a gente entender. Ela é de uma revista chamada Judge, dos Estados Unidos também, de 1917, 100 anos atrás. E ela vai falar sobre o sufrágio feminino, quer dizer, sobre a luta das mulheres pelo direito ao voto. E aqui a gente vai ter mulheres, né, sendo representadas em cima de um rolo compressor, onde está escrito progresso, enquanto embaixo, nessas pedras aqui, que estão sendo esmagadas por esse rolo compressor do progresso, a gente tem escrita a palavra oposição, certo? E o título da charge é o rolo compressor. Então aí dá para perceber que a gente tem uma opinião bastante clara sobre essa luta feminina nos Estados Unidos para conseguir o direito do voto. Quer dizer, ele tá aliado, essa luta, né? Ela tá aliada ao progresso e é uma luta que né, esse desenhista aí, que não tem a referência dele, mas o desenhista da Judge, ele é uma luta que tá conseguindo fazer efeito porque a gente tem essa imagem de um rolo compressor passando por cima e destruindo a oposição. Isso, então, faz a gente pensar que charges, elas, né, entre os assuntos que a gente pode ter nas charges, a gente tem atualidade, principalmente atualidade. Pode ser política, economia, sociedade, algumas polêmicas específicas,
artes, esportes, né, principalmente em época de grandes festivais, não é assim que chama, de grandes campeonatos, né, Olimpíadas ou Copa, esse tipo de coisa. A gente também vai ter tudo que for de interesse público e atual, certo? Então, sim, nós vamos ter que conversar sobre política, sim, vamos ter que conversar sobre economia e tudo mais, é natural. Mas também é muito importante a gente não perder de vista que a charge é um texto de opinião, certo? Como assim? Aí eu tenho um exemplo do Pasquim, que é um jornal que sobreviveu na época da ditadura brasileira, e ele tinha bastante, né, umas opiniões bastante fortes em relação à política do Brasil naquela época. Então é importante a gente ver que as charges elas podem estar vinculando a opinião do autor em si, né, da pessoa que está fazendo a charge, como nesse caso aí do Pasquim vai ter o Enfield, era, né, a opinião dele, ou do veículo de publicação, né, do jornal que saiu. É claro que nesse caso o Pasquim, a opinião, né, vinculada pelo Pasquim e a opinião do Enfield convergem, certo? Mas às vezes, mas não é exclusivo isso, né? De qualquer forma, é uma opinião. Você não precisa concordar com ela para você interpretar a charge, mas é muito importante que você perceba que é uma opinião, é um ponto de vista do desenhista, né, do chargista, na verdade, sobre o tema que ele decidiu trazer à tona. Como eu já falei antes, então a charge ela é um texto constituído por elementos verbais e não verbais. Como assim? A gente vai ter imagem através de caricaturas ou símbolos universais mesmo, quer dizer, coisas que, quando desenhadas, são facilmente compreendidas de maneira ampla pelo público-alvo. E também a gente vai ter a relação dessas imagens com a escrita. Muito geralmente pode acontecer de charges não terem os elementos verbais, pode acontecer, mas geralmente elas têm. E quando elas têm, é importante a gente perceber que são interações de conotação e também bastante ironia, sátira, humor, é muito normal. Claro que nada disso é regra, são generalidades que a gente consegue observar em várias charges, certo? Então, para interpretar um texto de charge, a gente precisa basicamente ter em vista tudo isso e de que forma isso se relaciona, tá? Vamos por partes, então, começando com um exemplo. Aqui vocês conseguem ver uma charge do Bennett, que ele publicou na Folha de São Paulo em 7 de setembro de 2017, certo? Eu achei essa charge bem interessante, por isso que eu coloquei ela aqui nessa apresentação. Indo por partes, então, vamos começar pensando que charge, como é um texto de opinião, nada mais natural de que, a respeito do tema dela, o autor desenvolve uma tese. Então, faz parte, para a gente conseguir interpretar a charge, a gente conseguir identificar qual que é o tema e qual que é a tese. Só que, como nem sempre é algo evidente, a gente pode começar pelas partes mais simples e mais, eu não quero dizer óbvias, mas mais chamativas do texto, certo? Começando pelos elementos verbais, nessa charge do Bennett, a gente vai ter algumas coisas bem interessantes. Primeira delas, o título 7 de setembro. A outra coisa é a fala desse cavaleiro aqui, que é a independência ou morte. Além, é claro, das assinaturas, que a gente vai ter do Bennett e de um certo Pablo P. Então, independência ou morte, 7 de setembro e as assinaturas. Os elementos não verbais, o que a gente tem aqui que chama atenção? Bom, elementos não verbais, lembrando, né, são aquilo que não é palavra. Pode ser uso de cores, pode ser desenhos, outros símbolos desse jeito. Então, o que a gente vai ter aqui? O que mais chama a atenção nessa charge é isso daqui, que eu estou circulando agora. E o que é isso daqui? A gente percebe de uma forma, talvez, abstrata, a gente percebe que tem um homem segurando uma espada e um escudo em cima de um cavalo.
com pernas bastante altas. Aqui ao lado dele a gente tem uma outra manchinha, e essa manchinha aqui parece ser um outro ser humano em cima de um cavalo, talvez. Mais ao fundo a gente tem esses elementos aqui, que parecem grandes asteriscos, mas eu vou já adiantar para vocês, eles são moinhos de vento. Eu estou tentando desenhar aqui um moinho de vento e estou falhando bastante. E aqui a gente também tem um sol. Ei, risquei o sol. Como eu tinha falado antes, é muito importante pensar na questão de elementos contextuais de produção. Quer dizer, em que momento foi produzida essa charge e o que a gente sabe sobre esse momento. Bom, a charge foi produzida em 7 de setembro de 2017. Basicamente, o que a gente sabe sobre ela aqui é o Brasil atual. E também é importante a gente perceber que ela foi publicada na Folha de São Paulo. Folha de São Paulo é um jornal bastante abrangente aqui no Brasil. Talvez seja o jornal com maior abrangência. Isso também quer dizer alguma coisa. Quer dizer que é uma charge sobre o Brasil de hoje, feita para abranger o Brasil de hoje de uma maneira mais ampla, certo? Agora que a gente já elencou todos os elementos contextuais, né, o que dava, os elementos verbais e os não verbais, a gente precisa mobilizar os nossos conhecimentos. Como assim? Usar o que a gente já sabe para conseguir entender tudo isso. Bom, percebam que a gente ali conseguiu elencar que a gente tem a frase independência ou morte, 7 de setembro e Pablo P como elementos verbais, e como elementos não verbais, um cavaleiro com espada, o escudeiro dele, alguns moinhos de vento, certo? Então, como é que a gente faz agora para perceber qual é o sentido dessa charge, o que essa charge está tentando mostrar para a gente? Bom, pensem que independência ou morte, o 7 de setembro, a gente pode relacionar muito bem à independência brasileira. Faz sentido, né? Já que independência ou morte é aquela frase lendária atribuída a Dom Pedro I, lá às margens do Ipiranga, quando foi proclamada a independência. 7 de setembro a gente sabe que é o feriado comemorativo da data da independência. Quanto ao Pablo P, ao cavaleiro com a espada, ao escudeiro e os moinhos de vento, talvez vocês não tenham esse conhecimento de mundo, mas eu trago aqui para vocês. Ele remete ao Dom Quixote. O Dom Quixote, inclusive, é desenhado pelo Pablo Picasso. Opa! Pablo Picasso. Que é esse desenho aqui que vocês conseguem ver na tela, certo? E o que a gente sabe sobre o Dom Quixote? Como ele é um personagem de conhecimento meio que geral, a gente consegue lembrar que o Dom Quixote ele era caracterizado por ser um pouquinho fora da casinha, sabe? Essa maneira meio boba de falar. Mas ele era completamente fora da realidade. Ele era aquele cara, né, que leu muito novela de cavalaria e acabou confundindo a realidade com a ficção que ele lia. Então, a grande marca do Don Quixote é a ilusão, é o delírio, certo? E, inclusive, aqueles moinhos de vento lá, eles são essa referência à parte do livro ou da história em que o Don Quixote ele acha que os moinhos de vento são gigantes e ele começa a lutar contra esses moinhos de vento, literalmente, porque ele imagina que eles são gigantes. Então, somando tudo isso, a gente tem a nossa interpretação, que é o quê? Bom, a gente tem uma referência direta à independência do Brasil e a gente tem uma referência direta a um personagem que é conhecido por delirar, por viver numa ilusão. Então, a gente pode muito bem entender que sobre esse tema, que é a independência do Brasil, é reforçado ainda mais pela charge ter sido publicada no feriado da independência, a gente tem uma opinião. A opinião o quê? Que essa independência política do Brasil, ela não passa de uma grande ilusão. Certo? Agora apareceu o tema e a tese, mas é isso aí que eu queria dizer.
Agora, o que cabe pra gente? Beleza, já entendemos, já interpretamos, e agora? Agora a gente organiza um texto. A gente vai pegar tudo isso que a gente entendeu e escrever em forma de um texto em prosa que interprete essa charge. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que pensar o que é relevante, o que eu preciso dizer para que o meu leitor entenda o que eu vi nessa charge, o que eu entendi dessa charge. Bom, a gente vai ter o quê? Independência ou Morte, 7 de Setembro, Pablo Picasso, Cavaleiro com a Espada, o Escudeiro, os Moinhos de Vento. Tem que falar do tema, tem que falar da tese. Tem que falar que é Don Quixote. Também tem a figura do Pablo Picasso. Precisa falar da independência brasileira, deixar bem claro isso que é o tema. Tem que falar também que é no Brasil atual. Nossa, tem que falar da charge e também falar onde ela foi publicada e quem que ela foi publicada, onde ela foi publicada e quem publicou ela. Meu Deus, calma! Calma. Certo? São muitos elementos. Só que nem todos esses elementos precisam ser expostos no texto, certo? Você tem que pensar que você está contando para alguém sobre a charge que você viu. Essa seria o nosso faz de conta aqui. Você viu uma charge, você entendeu ela, você compreendeu, e agora você tem que contar para alguém que não viu a charge o que você viu. Então você tem que se assegurar que a pessoa que vai ler o seu texto entenda aquilo que você entendeu da charge, certo? Para isso, vamos começar organizando o texto. Primeiro, qual é o objetivo do seu texto? Por que você está escrevendo ele? Você vai dar a sua opinião sobre a charge ou você vai contar sobre a sua interpretação, certo? Nesse caso aqui, e nos próximos slides, a gente vai conversar sobre um texto, uma interpretação de charge, sobretudo informativa. A gente vai informar o nosso leitor a respeito da interpretação da charge, ok? Então, vamos pensar aqui que partes a gente precisa ter no nosso texto. Começando pelas referências. Por que referências? Como a gente está falando do texto de outra pessoa, a gente precisa dizer quem é essa pessoa, quando a charge foi publicada. Se lembra lá no começo que eu mostrei aquela charge lá do ouro e da prata lá dos Estados Unidos? É muito importante você saber de quando é o texto para as coisas fazerem mais sentido. E também o veículo de publicação. Como assim o veículo de publicação? Onde foi publicada. No caso dessa charge, foi na Folha de São Paulo, certo? Depois, a gente pode fazer uma descrição da charge, porque, de novo, como a gente está partindo do princípio que o nosso leitor não viu a charge, a gente precisa ter esse cuidado com o leitor de colocar elementos verbais, elementos não verbais, falar sobre o contexto e se houver alguma intertextualidade. No caso dessa charge do Bennett, tem uma intertextualidade bem importante para a gente entender tudo, certo? E depois que a gente já fez todo esse trabalho de dizer sobre que texto que a gente está falando, contar minimamente como é esse texto, a gente vai dar a interpretação. Como assim interpretação? Falar sobre tema, falar sobre tese e, principalmente, estabelecer de uma forma bem clara qual é a relação entre todos esses elementos aqui da charge, os elementos verbais, não verbais, contexto, intertextualidade, tudo isso, o que isso tem a ver com a tese do autor, certo? Usando tudo aquilo que a gente já resgatou do texto, já pescou nele, eu diria que, na parte das referências, é importante a gente dizer que o autor é o Bennett, que foi uma charge publicada em 7 de setembro de 2017, no site da Folha de São Paulo. Vocês se lembram como tinha um link bem grande na charge embaixo? Você não precisa copiar o link. Isso seria gastar muito espaço no teu texto. Só citando que é na Folha de São Paulo, no site dela, tá ótimo, o leitor já entende. Na descrição, a gente vai pegar, então, o que for mais relevante daquilo que a gente resgatou dos elementos.
Eu diria que o que é mais importante aqui? Que faz uma referência à tal da frase lendária do Dom Pedro I ao proclamar a independência política do Brasil, né? A independência norte. O que é importante falar? Que, no entanto, não é o Dom Pedro I que fala essa frase, mas, né, na charge é o Dom Quixote. É muito importante, nesse texto, deixar bem claro isso. Por quê? Porque o Dom Quixote, quando a gente for falar de quem ele é, você vai falar que ele é conhecido pelo delírio, conhecido pela forma que ele enxerga a realidade como uma ilusória, né? Então isso fica muito, muito importante. E aí também é importante falar que essa charge foi publicada por ocasião do feriado festivo, ou da festa da independência, ou da data da independência, né? Porque tudo isso se junta na nossa interpretação de que a independência para o autor, né, para o Bennett, pode ser entendida como um delírio ou como um sonho. Porque talvez para ele a independência política brasileira é algo que não existe necessariamente. Quer dizer, ela é fruto de uma ilusão, certo? Organizando tudo isso no seu texto, você consegue ter uma interpretação dessa charge bastante abrangente. Se houver espaço, também é legal colocar o nosso Pablo P aqui, certo? Porque a gente sabe que é o Quixote através de uma releitura do desenho do Pablo Picasso, certo? Se você levar em consideração todos esses dados e que organizando o teu texto, fazendo um projeto para ele, assim como a gente fez nos slides anteriores, você consegue uma interpretação muito boa. Mas, sobretudo, é importante lembrar que o texto tem que ser autônomo. Como assim? O texto que você produz de interpretação da charge, ele tem que funcionar sozinho. Ele não pode partir do princípio que o teu leitor viu a charge. Você tem que imaginar que não, que o teu leitor ele não sabe do que você está falando até o momento que ele vai ler teu texto. Então, um texto autônomo, ele precisa fazer referência muito bem feita à charge. Precisa contar para o leitor, porque ele parte do princípio que o leitor não viu a charge, não sabe de nada. Então, ele precisa ser contextualizado direitinho, certo? É isso, então. Nos vemos logo mais.